Aí, alô, alô, alô. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Ai, meu Deus. Aê, tá tudo funcionando. Temos áudio, tá tudo no lugar. Tudo bem com vocês, galera? Boa noite. Nossa, muita gente vindo pela primeira vez. Boas-vindas para todo mundo. Espero que vocês curtam. Vamos lá. Eu tenho que achar, antes de eu começar, eu tenho que achar um post no Instagram que eu prometi que ia falar sobre ele. Então eu tenho que achar esse post. Vocês esperam só um instante que eu vou achar esse post, que esse post é importante. Pera aí. Aham. Aham, pera aí, esse aqui mesmo. Aham. É engraçado que é um post sobre tatuagem. E ele é muito bom. É um post pra artista de tatuagem. Mas ele é muito bom pra qualquer um. É muito bom. Já passo pra vocês. Que mais que eu precisava falar? Eu preciso falar do Apoia-se. Isso! Galerinha, se vocês curtem o que Sim. a gente faz aqui, apoia a gente no Apoia-se ou torne-se membro no canal do YouTube. As duas coisas funcionam. A gente fica muito grata pelo apoio. É o apoio de vocês que faz a gente continuar fazendo as lives. Muito obrigada. Boa noite pra todo mundo. Boas-vindas pra todo mundo. Muita gente pela primeira vez aí. Yay! Espero que seja produtivo, galera. Olha só. Olha esse post aqui, olha que legal. Ele é um reel, mas o que eu queria mostrar pra vocês... Espera aí que eu preciso compartilhar a tela, né? É importante. Espera aí que... Nós. Olha que interessante. É um papel grudado no canto de uma prancheta. Olha que massa. Quanto mais redondo é a forma, né? Quanto mais arredondado é o papel, mais suave é a transição da sombra. Olha que exemplo bom. Olha que massa. Deixa eu passar o link desse post pra vocês. Yay! Obrigado pelo resub. É... É isso. Acertou, miserável. Muito bom. Mas olha que exemplo interessante. Me perguntaram sobre como sombrear um braço. E a pessoa estava fazendo a sombra muito dura. A gente estava fazendo a sombra muito na parte de baixo do exemplo aí. Muito aqui assim, ó. Aqui assim, né? Ó. E na verdade, a sombra do braço é uma coisa mais aqui de cima, porque o braço é redondo. Você tem as partes mais vincadas, que são as indicações de músculo, né? Mas você tem a parte mais redonda. Então você primeiro sombreia o cilindro do braço, depois você sombreia as estruturas. E isso aqui é um exemplo fantástico. Certo? Guardem esse post no coração, todo mundo tentando fazer sombreado, todo mundo tentando fazer uma arte mais realista. Esse post é muito bom. Certinho? Nós. Eu tinha mais alguma coisa para falar hoje? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vale a pena, vocês têm interesse de eu explicar como é que funciona o Gradient Map? Não fazer o efeito do Gradient Map, como o Gradient Map funciona. Sim, Calango, Calango Django, adorei o nome. Isso se aplica para braços com pouca musculatura, com pouca gordura. Quanta musculatura ele tem, quanta gordura ele tem, vai suavizar ou vai marcar algumas edges, mas a transição do cilindro do braço é sempre a mesma. Certo, vamos falar de Gradient Map então. Seguinte, a gente tem uma imagem, né? A gente tem uma imagem. Nesse caso, temos cogumelos. Deixa eu botar o microfone mais perto aqui, rapidinho. Ah, eu liberei o cabo do microfone. Agora fica direitinho. Deixa eu virar a câmera pra mim. Pera aí. Aê, câmera virada pra minha cara. Ótimo. Olha só, Opa, galera. tá quebrado ainda o GIF, isso. Ah, poxa. Tá bom, eu Todo conserto isso pra dia. próxima. Todo dia isso. Olha só, cogumelinhos, né? Eu quero que vocês parem para pensar nessa imagem como um conjunto de pixels pretos, cinzas e brancos, tá? A gente vai vir aqui e a gente vai fazer isso aqui em modo color e essa imagem ficou em preto e branca. Eu quero que vocês imaginem que é o seguinte, ó. A gente vai pegar todos os pixels mais escuros e a gente vai organizar desse jeito aqui, ó. E aí, à medida que a gente vai fazendo a transição, a gente vai fazendo... Deixa eu fazer um quadradinho por baixo aqui para vocês verem a transição, que vai funcionar melhor. Aqui, ó. Olha só. Então a gente está pegando todos os pixels da imagem e a gente tá... Pera, não, pera aí, eu quero mais um meio tom aqui. Isso. Aham. E a gente está organizando esses pixels, ó, de acordo com quão claro e quão escuros eles são.
A gente tá fazendo, pera, eu quero bem clarinho. Aí. Isso, pronto. Então a gente pegou esses pixels. Você viu que eu peguei de cada cantinho da imagem, peguei pixels diferentes. Imagina que a gente fez isso com todos os pixels da imagem, certo? Como que o Gradient Map funciona? Segura a minha mão que não é tão difícil. O Gradient Map vai funcionar o seguinte, ó. A gente vai pegar todos os pixels escuros e vai botar aqui na esquerda. A gente vai botar todos os pixels claros aqui na direita. E eu vou substituir esses pixels. Então é o seguinte, eu quero que toda a escala escura fique vermelha, por exemplo. Aqui, ó. Olha como é que ele pegou todos os pixels escuros e trocou por vermelho. Agora eu quero que todos os pixels claros fiquem em amarelo. Ó. É uma substituição simples, tá? Então, se você pega todos os pixels escuros e troca por vermelho, e pega todos os pixels claros e troca por amarelo, olha como é que fica a nossa escalinha aqui em cima. É só uma troca. O grande lance do Gradient Map é que você consegue fazer uma substituição muito precisa. Então, por exemplo, eu quero trocar o meio do caminho por rosa. Então, eu vou botar um ponto aqui no meio do caminho e vou colocar a rosa aqui, ó. E agora eu posso começar a editar isso aqui para fazer o efeito ficar mais do jeito que eu quero. Então, por exemplo, eu quero que o vermelho ocupe mais pixels. Então, eu vou pegar o handle aqui, né? Eu vou pegar o controle e vou arrastar ele mais para o meio. Olha só todos os pixels mais escuros ficando vermelho. Fazer a mesma coisa com o amarelo. Agora eu vou arrastar ele para o meio e a gente está tendo, ó, mais pixels ficando amarelo. Só os pixels no meio do caminho são rosinha. Nesse jeito aqui, o Gradient Map já tem bastante utilidade, tá? Mas o Gradient Map começa a ficar interessante quando a gente começa a misturar os conceitos, certo? Então vamos dar uma revisadinha em como que layer funciona. Rapidinho, rapidaço aqui, ó. A gente tem o layer em multiplicação. Ó, o layer em multiplicação, se eu desenhar de preto, fica preto normal. Se eu desenhar de branco, eu apago o que tem no layer de multiplicação. Se eu desenhar de cinza, ele só escurece. Ó, o preto ele fica preto normalmente, o branco apaga. Tá vendo? Ó, o branco apaga. O que isso significa? Isso significa que no layer em multiplicação, no layer em multiply, o branco é uma cor neutra, tá? Segura minha mão. Vamos pro layer que é o oposto do multiplicação, que é o screen. E aí vem aquele lance da tradução que a gente estava com um problema esses dias. No Clip Studio em português é modo tela, no Photoshop em português é divisão, não é dividir. Dividir é outro modo, ele é modo divisão. Esse layer, ele é o oposto da multiplicação. Então, o que acontece? Se eu desenhar de branco, fica branco normal. Se eu desenhar de cinza, ele clareia. Olha isso aqui, ó. E se eu desenhar de preto, o preto apaga. Então, o que isso significa? Significa que nesse modo screen, que é o modo tela, que é o modo divisão, a cor neutra é o preto, certo? Aí tem o terceiro modo, que é o modo que eu gosto bastante, que é o tal do overlay. O overlay, olha que interessante. Se eu desenhar de branco, ele clareia um pouco. Se eu desenhar de preto, ele escurece bastante. Mas se eu desenhar de cinza 50%, ele apaga. Olha isso aqui, ó. Então, o overlay, ele é uma mistura do multiply com o screen. Ele é uma mistura daqueles últimos dois modos. E o modo e o ponto neutro dele é o cinza 50%. Então ele clareia com branco, ele escurece com preto e o cinza 50% apaga, certo? Então, vamos lá, vamos juntar as duas coisas. Se a gente tem a nossa escalinha aqui, né? A gente tem a nossa escalinha do preto pro branco aqui. O que eu vou fazer com o Gradient Map? Eu vou pegar a camada de Gradient Map, a camada em si. Deixa eu fazer um novo pra gente não bagunçar o coreto. Eu vou pegar a camada em si e vou colocar ela em overlay, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou colocar as duas pontas do Gradient Map como cinza 50%. Ó. Lembra que o Gradient Map funciona como uma substituição. Então eu substituí todos os pixels escuros por cinza 50%, todos os pixels claros por cinza 50%. Se eu tirar o modo overlay, eu só tenho uma imagem cinza. Como eu coloquei em modo overlay, o que acontece? Esse cinza fica transparente, porque ele é o ponto neutro do overlay. Como que isso é útil pra gente? Vamos começar a brincar.
Olha só, eu vou pegar e eu vou deixar as sombras do cogumelo mais frias. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui do lado dos escuros e vou colocar um azul pra gente dar uma clareadinha e uma... Olha só que massa. A gente dá uma clareadinha e dá uma esfriada nas sombras, ó. Agora eu vou pegar e vou na luz e vou colocar, vamos lá, amarelo. Olha como que isso virou um filtro. E um filtro que a gente tem um controle muito fino de como isso funciona. Então, se eu quiser que isso aqui, se eu quiser que o azul ele afete só uma parte das sombras, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar cinza 50% e vou criar um cinza 50% aqui no meio. E aí eu vou arrastar esse cinza aqui, ó, para espremer esse azul, para ele só funcionar num pedaço das sombras, ó. Mesma coisa, vou criar mais um ponto cinza 50% e vou espremer o amarelo, ó. Agora, se eu quiser criar um rosa aqui no meio do caminho, a gente pode colocar rosa na imagem. Olha que massa. E aí a gente pode continuar fazendo a mesma coisa. Vou pegar cinza 50%, espreme o rosa. Ó, mais um cinza 50%, espreme o rosa. E a gente começa a ter um jeito muito preciso de colorizar a imagem. Então, para fazer efeito psicodélico, para fazer ajuste fino da imagem, para fazer colorização, isso aqui dá uns jeitos de colorizar a imagem que é muito divertido. Eu tô trabalhando em cima de uma imagem que tá colorida já, né? Vamos pegar e vamos fazer o seguinte: vamos deixar essa imagem em preto e branco e vamos tentar começar a colorizar ela com Gradient Map. A gente vai vir aqui com o Gradient Map, ó, de novo, botar o Gradient Map cinza 50%, botar ele em modo overlay. Overlay e soft light também funciona, tá? E agora eu vou pegar e vou começar a colorizar essa imagem aqui. Vamos pegar aqui, vamos colocar um azul massa. Aham. Eu quero um azul mais frio aqui. E aí a gente vai fazer a transição pro laranjinha. Botar o laranjinha um pouquinho mais escuro. Isso. E aí a gente coloca o laranja mais claro. Não quero ele tão frio. Pera, mais aqui. Aham, eu quero mais amarelo do que isso. Isso, olha só, olha que massa. Baixa um pouquinho a opacidade e você já tem uma base para você começar a colorizar essa imagem do jeito que você achar melhor. Então, por exemplo, agora a gente pode vir aqui e começar a pintar os cogumelos igual a gente tinha antes. Ó, fiz outra camadinha em overlay, tô pegando um laranja e tô pintando por cima dessa base desse gradient map. Tá vendo? Olha que massa. Esse é um dos jeitos que eu mais gosto de usar gradient map. Ele tira o preto e branco da imagem quando a gente está trabalhando com modo de colorização. E ele deixa uma sensação mais rica na nossa transição de cor. Olha que massa. Certo? Fez sentido como é que Gradient Map funciona? Espero que isso ajude. Bora! Bora desenhar um pouquinho? Uhul. Eu fazia muito sketch. Oi, fala. Você quer abrir para pergunta? Vamos abrir para pergunta, sim. Tá. Vamos lá, galera. Perguntas. Enquanto isso, deixa eu Bora, vai lá. aqui. Vai lá, filosofa. Eu fazia muito sketch de retratinho. E faz tempo que eu não faço esse tipo de coisa. Eu tô com um pouco de saudade. Será que eu ainda dou conta de fazer isso? Vamos ver. Vamos nós fazer uma orquezinha aqui? Vamos ver se dá tempo. Passar a primeira pergunta. Ui, ela é grande, peraí. Boa noite, Sula. Gostaria de pedir uma dica. Tô há muitos meses sem desenhar e perdi total o costume. Uhum. Voltei esses dias, mas começar algo do zero tá sendo extremamente difícil. E continuar todos os rascunhos que deixei inacabados parece ser ainda pior. Sim. A impressão que eu não consigo entender como algum dia eu fiz aquilo, como se fosse muito mais difícil agora. Tem dica do que poderia me ajudar? Olha só, você vai precisar relembrar algumas coisas básicas.
Então o que eu recomendo pra você é não se preocupe em finalizar a coisa que você abandonou nesse momento, deixa pra você fazer isso num segundo momento, tá. E vai rabiscar, rabisca um pouco de imaginação, rabisca um pouco de referência, rabisca, sabe, bota a caneta no papel. Quanto mais você fizer isso, mais você vai relembrar dos macetes, das coisas que você costumava fazer, da forma como você costumava pensar, e vai te ajudar a resolver esse problema, sabe. Mas você precisa agora de tempo rabiscando. Se você puder, reassistir alguns dos vídeos que te ajudou também, se você puder reassistir o material que te ajudava quando você desenhava, também vai te ajudar a lembrar de um bocado de coisa. Eu acho que vai funcionar bem. Orelha de orc é maiorzona, né, eu tô fazendo orelha de elfo, espera aí. Mas, no geral, acho que a principal dica é: vai com calma. Vai demorar um pouco até as coisas voltarem mesmo, você tá desaquecido, vai precisar. É como você voltar a fazer exercício, sabe? Você vai ter que passar pela parte de ficar dolorido, vai passar pela parte de ficar sem fôlego, até você voltar à sua estamina normal. Então, fica tranquilo, vai com calma e vem fazer os exercícios que vai dar certo. Eu tô fazendo aula com um cara chamado Ale Heider, eu já citei ele aqui antes. E eu acho muito interessante a forma como o Ale Heider enfatiza que a gente precisa praticar. Então, são umas coisas simples assim, sabe? Uma das dificuldades que a gente tem na pintura a óleo é fazer linha fina. E ele fala mais de uma vez: se quer fazer linha fina, não tá conseguindo, pratica. Vem aqui e faz 10 linhas, faz 100 linhas, até dar certo, sabe? E a gente tem. A gente, principalmente por causa desse ambiente de YouTube, esse ambiente de vídeo, de curta, de TikTok, a gente tem muito essa sensação de que macete. É tudo um monte de macete. Não podemos esquecer, não podemos desconsiderar a importância da prática em momento nenhum. Então, o que você está precisando nesse momento é prática. Vai praticar que vai ajudar. Desenha de referência, desenha de imaginação, que a coisa vai voltar. Certinho? Lula, como faz personagem com tatuagem sem que pareça um PNG jogado em cima da pele? Olha só. Deixa eu pegar. Deixa eu ver o que tem Silver de referência Joe. aqui. Silver Joe, Silver Joe. Silver John, né? Silver John é de boa. Vamos lá. Nossa, eu tentei digitar. Pera aí. Deixa eu pegar alguma coisa que eu possa mostrar na Twitch. Ah, tem uns vestidos aí. Tem os vestidos com tatuagem. Pera aí que tem. Pera aí que tem. Tem os vestidos com tatuagem. Aqui, olha só. Aham, Silver Joe. Antes que comentem, parece IA, é o contrário. IA parece IA por causa do Silver Joe. Ele foi um dos caras que treinaram em cima do estilo dele, tá? Repara aqui comigo. Olha como é que a tatuagem ela segue o sombreado. Apesar da tatuagem ser mais escura, né? Apesar da gente ter esse nanquim preto aqui, olha como é que o brilho do braço tá seguindo o mesmo brilho do torso. Olha como é que o brilho do peitoral ele continua consistente através da tatuagem. Então o que você precisa é que a modelagem. O desenho também, obviamente, o desenho precisa dar aquela distorcidinha para ficar em cima do modelo, né? Mas principalmente o sombreado precisa afetar a tatuagem. Então, tem alguns jeitos de fazer esse tipo de coisa. Alguns modos de camada, um overlayzinho pode ajudar, mas principalmente joga os brilhos e joga um pouquinho de sombra, que vai ajudar a tatuagem a parecer que tá na superfície de verdade. Certinho? E o Silver John é um excelente exemplo disso. Muito bom. Uhum. Distorcer o desenho também, né? Dá uma Na distorcidinha. musculatura. Inclusive, eu não mexi com isso ainda, mas o Clip Studio 4 tá com uma função de desenhar no modelo. Então você pode aplicar a tatuagem no modelo e botar o braço, sabe, do modelo embaixo do seu desenho, que já vem distorcidinho. Eu não mexi, não aprendi como é que faz ainda, mas o Clip Studio 4 tá fazendo. Então fiquem ligados que é um recurso que existe. Deixa eu mostrar como é que faz, né? Manezíssima. Pera aí. Você tem uma tatuagem. Vamos lá, eu tenho uma tatuagem. É um dragão. Olha só, é um dragão. Vocês estão vendo meu dragão? Aham. É um dragão, ele é um dragão muito feliz. Parece uma vaca, mas é um dragão. Ele tem barbas. É isso. Como é que vocês vão fazer com isso aqui, tá? Vocês querem deformar para ficar em cima de um braço, por exemplo?
vocês vão usar Mesh Transform. É transformação em malha. Tem nomes diferentes em programas diferentes, mas é essa transformação que você consegue arrastar os pontinhos, ó. E aí você vai arrastar os pontinhos até ele ficar em cima do cilindro do braço. Olha que massa. E aí você faz a distorção direitinha, faz com calma. Essa distorção precisa de paciência até a gente acertar a malha direitinho, mas funciona super bem e você consegue aplicar o desenho em cima da superfície direitinho. Ó que massa. Certo? Então não subestimem essa ferramenta de transformação em malha. Ela é muito útil. Mas era uma vaca sua. Era uma vaca de bigode, sim. De bigode e chifre. Boa noite, Sula. Tudo bem? Pergunta meio estranha, mas como buscar informações de trabalho de um estúdio em específico? Eu amo o estilo de arte de Cookie Run Kingdom e gostaria de um dia trabalhar com eles, mas achei meio difícil encontrar informações sobre os artistas do estúdio e seus respectivos portfólios. Olha só, eu não sei se vai responder a pergunta 100%, mas tem um site. Aguenta aí. Esse sitezinho aqui, ó, ele é um site chamado Game Dev Map. O Game Dev Map, ele é um mapa de onde tem estúdios fazendo joguinhos, fazendo jogos no geral. E aí você pode pesquisar por país, você pode pesquisar por tipo, sabe, mobile, VR, nossa, ainda existe. Developer e publisher. Você pode procurar e ver se você encontra o estúdio aqui. Esse é um dos principais lugares onde eu encontro o estúdio de jogos. É um bom ponto de partida. Daqui você começa a cutucar outros sites, tipo LinkedIn, e ver se você encontra a galera, para você conseguir esses contatos. Porque essa parte de como descobrir onde estão os estúdios, como entrar em contato com a galera, é parte do pulo do gato. É parte do tal do networking, sabe? Então, começa pelo Game Dev Map, vê se você encontra o pessoal, e daqui começa a procurar nos outros lugares, que eu acho que vai dar certo. Mas é isso, o Game Dev Map é muito bom. É um sitezinho sucesso. Uhum. Sula, pergunta, Brent. Eita, vamos nós. Por algum motivo a pessoa me chamou de Marcela. Meu nome é Laura. Fica aí a informação. Eu desenho de diversas fontes. Desenho pixel art, quadro a óleo, Aham, marcadores, etc. No meu show. portfólio tem quadros e pixel art. Mas você acha que fica ruim deixar essas duas fontes no portfólio? Fica bagunçado? E outra, eu estou aprendendo a desenhar no digital, sem ser pixel art. E quero trabalhar com isso, principalmente, e colocar isso no portfólio. Mas acho que vai ficar uma bagunça ainda maior. Olha só, eu já vi gente que trabalha com coisas que eram inconsistentes uma com outra. Por exemplo, arte erótica e ilustração para livro infantil. E em vez de jogar tudo no mesmo portfólio, ela trabalhava com portfólios diferentes. O que eu recomendo é que, dependendo do nível de separação que você quer, você pode trabalhar até com nomes artísticos diferentes. Porque aí a coisa não mistura mesmo, sabe? Então você vai fazer ilustração infantil, você quer fazer qualquer coisa que seja um pouco mais violenta, um pouco mais sexy, um pouco mais. Você não quer misturar as duas coisas? Trabalha com dois nomes diferentes. Você não precisa esconder que é a mesma pessoa, mas trabalha de uma forma que as duas coisas meio que não se toquem. Eu acho que funciona. No seu caso, que você está trabalhando com óleo, com ilustração e com pixel art, o que eu faria é uma pastinha no ArtStation. Tá aqui a pasta de óleo, tá aqui a pasta de pixel art, tá aqui a pasta de ilustração digital, sabe? E aí, se a pessoa quiser ver tudo, tem o link para ver tudo ao mesmo tempo. Mas mantém as pastinhas organizadinhas, sabe? Para coisas que nem Instagram, eu não sei quanto que vale a pena separar. Eu vejo mais o Instagram sendo um popurrí, uma mistura de tudo um pouco, sabe? Ainda separaria em alguns casos, tipo ilustração erótica e ilustração infantil, eu separaria de qualquer jeito, sabe? Mas pixel art e pintura a óleo, esses dois vão juntos sem problema nenhum, sabe? Ele conta mais como um interesse a mais que você tem e não necessariamente você precisa criar dois nomes artísticos para isso, sabe?
Mas o que eu faria mesmo é, se eu fizer um site portfólio, se eu fizer um ArtStation, separar em pastinhas diferentes. Então, se você quiser ver tudo, você pode, mas se você quiser ver só o pixel art, você pode. Se você quiser ver só a pintura tradicional, você pode. Eu acho que fica bem organizadinho daí. E nem precisa neurar muito, não. Certo? Eu acho que é uma pergunta que repete bastante aqui até, né? Uhum. Organizar portfólio é meio místico, mágico e dá uma ansiedade, filha da puta, né. Dá. Então é complicado. Eu queria muito conseguir, aliviar um pouco dessa ansiedade, mas é difícil. É difícil porque a gente sempre tem dúvida na hora que a gente tá fazendo, não tem um passo a passo de como montar um portfólio que responda todas as dúvidas, sabe. Uma coisa que eu consegui, sei lá, entender de mim, pelo menos, que eu tinha muito nervoso do portfólio, porque parecia muito definitivo. Isso, e ele não é, ele é temporário. Vocês já Uhum. viram o GIF do portfólio? Espera aí. Existe, espera aí, essa aqui, não, eu quero o watch, esse aqui. Ah, esse aqui. Existe essa obra-prima de GIF aqui. Volta e abre o GIF pra mim, cacete. Esse aqui. Esse GIF, ele é uma obra-prima. Eu nunca vi nada descrever melhor o que é um portfólio do que esse GIF. Você está fazendo cara de que está tudo bem, você está apresentando aquilo como se fosse o melhor trabalho da sua vida, sendo que você sabe que aquilo tá uma bagunça, que as coisas estão tudo descolando, que, sabe, as fitas estão caindo, as páginas estão soltando, mas você continua com a cara impassiva de que está tudo perfeito. E é isso. O que a gente faz é que a gente vai ajeitando à medida que a gente vai apresentando. E era isso. Então, não neura muito com essa coisa de ter o portfólio perfeito. Portfólio é um trabalho em progresso. E isso aqui eu acho que representa bem o que é montar um portfólio. Certo? Esse GIF é sucesso. Boa noite, tia Sula e tia Lau. E aí? Boa noite. Como posso aplicar o estilo do Thomas Fluhort em Thomas pinturas Flohart, sim. digitais de fantasia? Ah, peraí. Olha só. Esse cara é muito bom. Aham. Thomas Flohart é esse cara aqui, ó. Ele mexe com pintura a óleo, até onde eu saiba. Ele é muito bom. Tô vendo um monte de sketch a caneta dele. Olha só que massa. O que eu recomendo pra você é estudar desenho, estudar sombra e luz. Tem muito de caricatura, tem muito de. Eu lembro essa aula do Fluhart aqui, sabe? Ela é do no Escolisme. O pessoal gosta bastante dela. O que você precisa é trabalhar em desenho, trabalhar em caricatura, trabalhar em estilização. Que ele faz isso muito bem. Essa parte de fazer a pintura a óleo, essa parte de fazer. é, Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver se tem o perfil dele mesmo aqui. Isso. Pra ter certeza que eu não tô clicando em coisa de A, né? Olha que massa. A parte da pintura a óleo, a gente tem muito material explicando como fazer esse tipo de estética no digital. Então, não precisa se preocupar muito. Eu acho que a parte que precisa estudar mesmo é a parte do desenho e da caricatura. E aí ir atrás de como fazer pintura a óleo no digital. É tranquilo. Muito do que a gente tem de pintura digital é inspirado em pintura a óleo, então não vai ser difícil de adaptar. Você vai achar muito conteúdo sobre isso. E o que vai ser complicado mesmo é a parte da caricatura, a parte do desenho. Então vai praticar a parte do desenho. Um dos caras que eu tenho gostado muito do estilo de caricatura, que tem falado bastante sobre como fazer caricatura, é o Bertone. Acho que é Thiago Bertone é o nome dele. Mas o Bertone. Bertone, com certeza. Ele tem perfil no Blue Sky e ele volta e meia posta uns videozinhos explicando como que ele simplifica para fazer caricatura. E é muito bom. Então, vai atrás dessas coisas de caricatura que vai te ajudar bastante. É muito desenho, sabe? Bora aprender a fazer isso que vai funcionar. Ah, o Fluhart é muito bom, cara. Bora, que mais? Boa noite, Sula. Como fazer com que as transições suaves barra soft edges
não fiquem tão marcadas, mas sem perder a forma do objeto. Estava utilizando o airbrush e o pincel de borrão para suavizar as transições, mas acaba destruindo a forma do objeto. Sim, olha só. Deixa eu inclusive usar o próprio desenho aqui de exemplo. Peraí. Eu quero aqui assim. Olha só. Qual é a dificuldade da gente lidar com pincel macio? Pronto. Aqui. Pronto. Vamos supor que a gente está sombreando esse rosto, tá? Que é uma coisa que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Quando você está trabalhando com pincel macio, o instinto da pessoa é fazer isso aqui, ó. É vir aqui e fazer isso aqui. O que eu preciso que você perceba é que, apesar disso aqui ter uma transição suave, você ainda desenhou uma forma, você desenhou um shape. E o nosso shape, ele é único e exclusivamente isso aqui, ó. E isso aqui não é a sombra do rosto. A gente precisa vir aqui e marcar os planos. Então, você precisa vir aqui e marcar os planos, mesmo com a sombra suave. Ó, você precisa que o desenho tenha essa forma. Então, se eu vier aqui agora com essa indicação e eu começar a esculpir essa forma aqui, ó, mesmo com a sombra suave, ó, quando eu tirar a guia, olha como é que vai ficar melhor. Olha como é que já começa a aparecer mais um rosto. O que você não pode perder é isso. Embaixo de uma transição suave tem um desenho de uma forma. E essa forma é o que esculpe o desenho. Você tem como suavizar essa borda, mas você não pode perder a forma. Perder a forma, você transformar uma forma em outra, você pegar uma forma dessa que está desenhada e transformar naquela linha de volta, você perdeu a modelagem do seu desenho. Então, o que eu recomendo, tá? É não trabalhar com um desenho super suavizado, não trabalhar com a borda super perdida. Essa borda perdida, essa borda que a gente não vê a transição, ela tem uso e ela não é para ser usada o tempo todo. Ela não é para ser. Olha como é que se a gente faz a borda perdida, fica realmente mais difícil de ver a forma que a gente desenhou. Então, ela tem lugar para a gente trabalhar, mas não é aqui, tá? Então, quando você for fazer uma forma, se você for fazer a modelagem de uma forma que é um pouco mais definida, usa a edge um pouquinho mais dura, que vai ajudar. O importante é você ter variedade de edges. Nem tudo ser borda dura, nem tudo ser borda suave. Trabalha com os meios do caminho. Trabalha com borda um pouquinho mais suave, borda um pouquinho mais dura e vai fazendo essa riqueza de contrastes de borda, que vai ficar o trabalho mais interessante. Certo? Nem tudo precisa ser Lost Edges. Deixa eu aproveitar para fazer essa explicação aqui, já que a gente está falando, já que eu comecei falando sobre bordas, né? Vamos lá. A gente vai vir aqui e a gente vai fazer assim, ó. Pera aqui. Aham. Posso passar a próxima? Não, pera aí que eu estou brigando com o Clip Studio. Não, rapidinho que eu vou fazer mais uma explicação sobre edges, rapidinho. Isso. Olha só. Aqui a gente tem uma borda dura, né? Aqui a gente tem uma borda dura. Peraí. Tô perdendo a briga pro Clip Studio sinistramente hoje. Eu vou fazer uma borda perdida aqui. E a borda perdida, ela vai ser bem intensa. Ela vai ser bem isso aqui, ó. A gente perde a leitura da forma. Isso aqui é uma borda perdida. Ó. E aí, o que eu tô falando é que a gente tem essas bordas no meio do caminho. Ó, aqui, ó. A gente tem isso, a gente tem a borda entre essas duas bordas, né? E quando eu falo de variedade de borda, é para você usar todas essas transições. Nem tudo precisa ser isso aqui. Isso aqui é a borda perdida. Isso aqui é realmente a superfície suave. Lembra dos papeizinhos do início da live? Esse aqui é realmente aqui assim. Esse aqui é mais aqui. Esse aqui é mais aqui. E esse aqui é aqui. Certo? Trabalha com essa riqueza de bordas, que vai ajudar bastante. Tranquilo? Nós. Yay! Agora eu posso ir pra próxima. Agora pode. Não, é que o chat ficou tirando com a minha cara, porque eu fiquei pó.
O chat não Mas foi de perdoa, cara. propósito, né, chat, pelo amor de Deus. Hã, Sula, good night, minhas Good, divas. good night. Adorei o Lau, desculpa, mas a pergunta vai ser longa. E nem foi a mais longa do dia, tá tudo bem. Sula, como fazer personagens masculinos quando eu desenho ou parece uma mulher ou Jojo? E eu também estou tentando entender o cenário, mas só tenho tempo para desenhar na escola, e fazer sketchbook só para isso. Tá, Minha última pergunta, como fazer um contorno mais definido que não ofusque o desenho, mas que também é perspectivo. Thanks. tá. Seguinte. Acho que você precisa misturar as duas coisas. Eu acho que vai te ajudar. Você já ouviu falar do tal do Asaro Red? Já escutou a palavra do nosso senhor Asaro Red? Seguinte, deixa eu pegar um post aqui pra nós. Aqui. E esse post aqui no ArtStation. Esse post é clássico. Como é que ele funciona, tá? Tem uma barrinha de play aqui embaixo. A luz fica girando. Você pode dar pause aqui, ó. E aí você para a luz. E aí, se você clicar e arrastar, você pode virar essa câmera. Ó. Isso aqui vai te ajudar num bocado de coisa, de cara. Primeiro, como esse desenho está planificado, como esse modelo está planificado, ele vai te ajudar no desenho de cabeça num geral. Como é um rosto masculino, se você cutucar, você acha a versão feminina desse rosto, vai te ajudar com rostos mais tradicionalmente masculinos. Eu também recomendo você desenhar de referência, tá? Então desenha pessoas que você acha que têm traços masculinos. Vai ajudar bastante com essa diferenciação, essa coisa do rosto mais suave, do rosto mais marcado. E aí, o que você vai fazer é o seguinte: como esse modelo você pode girar a câmera, olha só, você vai começar a estudar a perspectiva desse rosto. Coloque isso aqui dentro de uma caixa e vai virando a caixa e desenha todos os ângulos do Asaro Red. Olha que massa. É um excelente exercício de desenho, é um excelente exercício de perspectiva. Fazer o giro do rosto aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Então pode começar a desenhar de referência do Asaro Red, que vai te ajudar pra caramba. Principalmente se você tá com pouco tempo. É um pouco estudar as duas coisas ao mesmo tempo. Certinho? Bora. Bora de Asaro Red. Sula, voz da ciência. Tenho muita dificuldade em estudar nariz. Faço as formas, mas não entendo como replicar em narizes diferentes, nem como renderizar. Poderia me ajudar? Olha só. Nariz. Essa região do rosto aqui, ó. O pessoal em inglês chama isso aqui do the trouble T. O problema do T. Essa região do rosto ela é muito difícil de desenhar. Tem muito mais informação do que você acha que tem. Passar o Red vai ajudar, mas no seu caso em especial, como o problema está sendo o nariz, eu vou te dar o exercício mais desconfortável que eu passo para o pessoal, mas é um exercício muito bom. Você vai pegar e você vai para frente do espelho e você vai olhar o seu nariz e você vai entender o que conecta onde, o que dobra onde, aonde é que tem mudança de plano, onde é que ele afunda, aonde é que está a estrutura, onde é que está a pontinha do nariz. Eu quero que você pegue na pontinha do nariz aqui, ó, e faça um movimento bem de levinho. E você vai sentir que tem um furo nessa cartilagem. São duas cartilagens, na verdade, não é uma só. Então tem uma divisão aqui. E essa divisão, se ela for maior, o nariz fica mais quadrado. Se ela for menor, o nariz fica mais redondo. Mas são duas cartilagenzinhas que se encontram aqui. Eu quero que você sinta isso. Então vai para frente do espelho e estuda seu próprio nariz. Vai ser o melhor jeito de você começar a entender como é que o nariz funciona. Depois que você pegou e entendeu o seu próprio nariz, depois que você estudou essa forma de verdade, desenha, pinta, faz autorretrato, estuda o nariz que você tem acesso, que é o seu. Todas essas frases fora de contexto vão ficar muito estranhas. Mas depois que você fizer isso, agora pega foto e comece a estudar outros tipos de narizes. Narizes mais redondos, narizes mais achatados, narizes mais pontiagudos, narizes mais arrebitados, narizes mais para baixo, que vai fazer muito mais sentido depois que você tiver a base do nariz. E o seu nariz vai servir muito bem para você estudar isso. Certo? Bora fazer autorretrato. Eu sei que se Nariz que encarar você tem acesso é uma palavra muito boa.
Esse segmento inteiro sem fora de contexto ficou fantástico. Você Mas você pode mudar a palavra nariz por qualquer coisa? por qualquer coisa, exato. Mas vai estudar seu próprio nariz. Olha que frase fantástica. Vai ajudar bastante. Não tenha medo de se encarar no espelho, tá? Vai ajudar também com olho e com boca. Exatamente com esse trouble tea que a gente comentou, sabe? Então não tenha medo de ir na frente do espelho e estudar o que você consegue ver. Vai ajudar bastante. Certo? Nós. Não, eu tô fazendo isso aqui frio, mas na verdade tem que ser quente. Mais quente. Sula, como fazer a região do cabelo que conecta com a cabeça? Não consigo fazer uma transição entre testa e o início do cabelo. Acaba sempre ficando meio brusca. Tá, olha só, tem jeitos e jeitos de fazer isso. Tem jeito de cabelo preso, tem jeito de cabelo solto, mas no geral lembra que a gente acabou de falar das edges? É uma edge um pouco mais suave e é um pouco texturizada. Espera aí, sai, não é isso que eu quero. Aham, aham. Aqui, vamos lá. Olha só, a gente acabou de explicar um negócio sobre edges, né? Olha que interessante. Olha como é que você tem a forma do cabelo bem definida aqui, ó. A gente tem essa linha bem desenhadinha. Na verdade, ela é aqui assim, ó. Isso, ó. Aqui, ó. E aí, o que que acontece? Isso aqui é uma transição um pouco mais suave. Você vê que a transição não acontece em cima da linha, então ela acontece nessa região aqui, né? E ela tem um pouco de textura. Então, se a gente for pintar isso, é importante fazer a área da transição, fazer que essa transição aconteça daqui até aqui e colocar essa textura. E essa textura você vai conseguir com pincel texturizado, você vai conseguir usando, isso mesmo, usando o pincel adequado. Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo aqui. Uhum. Peraí. Aqui, ó. Olha como é que essa transição de cabelo, ela é um pouco mais cortada. E mesmo assim, o que a gente faria aqui, ó, é um pouquinho dessa transição suave do mesmo jeito. Você tá vendo como é que a gente vê um pouquinho do tom da pele embaixo do cabelo? Ó. Então, enquanto a gente tá vendo o tom da pele, a gente trabalha com essa textura. A gente trabalha com essa sensação de transição. No geral, tá? A arte de pintar retratos tem muito do controle de borda. Tem um cara, e eu normalmente passo essa pintura pro pessoal. Pera aí. Será que ela tá no meu desktop? Pera aí que eu já tô voltando. Pera aí. Aham. Obrigado, Sula do passado. Olha só. Essa aqui é uma pintura, tá? Ela é do Bouguereau. E olha como é que essa transição do cabelo aqui, ó. Olha como é que essa transição é grande. Olha como é que ele deixou isso aqui tudo como uma grande borda suave. Ó. Você ainda vê o shape, você ainda consegue fazer a forma do cabelo aqui, ó. Tá vendo? Mas a transição acontece daqui, ó, daqui até aqui. Então você precisa fazer essa transição nesse caminho inteiro, ó, daqui até aqui. Ó, daqui até aqui. Então é muito lidar com essas transições suaves. É muito descobrir como fazer essas transições. De início, dá uma suavizada nessa transição da borda do cabelo. Coloca um pouco de textura, que já vai ajudar. Basicamente é isso. Outro exemplo aqui, ó. Olha a transição suave e a transição texturizada. É outro retrato do Bouguereau. Nós. Certinho? Uhum. Eu tenho a sensação. Sula, Eu não acertei essa cor ainda. Oi. você vai falar de ruptura hoje? Ah, meu Deus, eu não preparei as coisas de ruptura. Mas semana que vem. Semana que vem. Eu quero muito falar do uso de 3 cores de ruptura. Eu queria fazer uma análise temática, mas eu preciso estudar mais para poder fazer isso. Então me dá mais tempo.
Perguntaram no chat se o que tu explicou pra cabelo vale pra barba também. Vale. Sula, como estudar melhor os fundamentos? Estou no início, sinto que evoluo, mas muito pouco. Olha só, quando você for estudar fundamentos, tem que estudar a teoria. Não adianta ficar só na vibes. Não adianta assistir o vídeo e achar que foi o suficiente. Tem que fazer os exercícios. De preferência, leia algum livro que vai te ajudar com esse fundamento e faz os exercícios. As duas coisas vão ajudar. Faz uma lista de fundamentos que você precisa estudar e passa por ela. Não deixa nada para trás. As pessoas têm uma tendência muito grande a deixar um ou dois fundamentos. Eu não gosto muito de estudar perspectiva. E deixa isso para trás. E acaba ficando uma deficiência gigante na habilidade de desenho da pessoa. Então, faz a lista, não tenha medo de encarar a lista. Vai nos seus pontos fracos. E faz isso mais estruturadinho. Leia a teoria, estuda a teoria, aplica a teoria. Testa, aplica no seu desenho. Leia a teoria, estuda, faz os exercícios, aplica a teoria, aplica no seu desenho. Desenho, eu acho, é muito uma forma de pensar. É muito uma forma, às vezes meio lógica, às vezes um pouco intuitiva, mas uma forma de você resolver problemas. Então, eu vejo muito do pensamento de desenho como uma coisa assim, ó. Você formula uma teoria, você formula uma técnica de como resolver aquele problema. E aí você vai testar essa técnica, essa teoria sua. Ela tá te dando o resultado que você quer? Ótimo, bola para frente. Não deu o resultado que você quer? Tenta de novo, muda alguma coisa no processo. Até você conseguir um resultado satisfatório. Certo? Então não esquece de fazer esse laboratório. Se você pegou uma teoria nova, se você pegou uma técnica nova, tem que testar. Tem que botar ela para a prova dos 9, senão não conta de nada. Certo? Então, bora estudar, bora deixar esse estudo um pouquinho mais. Meu Deus, não é integrado. Peraí, deixa eu tomar água. Estruturado. Obrigado. É isso, o que mais? Sula. E aí, Sulinha e voz que tudo ouve. Eu diria que eu sou um artista intermediário. Tava tentando ler o livro Creative Illustrations do Loomis e eu ando tendo dificuldade para engatar na leitura. Queria dicas e como encaixar isso tendo que estudar de manhã na escola e estudar pro Enem. Só estuda pro Enem, menino, que isso? Pois é, primeiro para a escola. Primeiro faz o Enem. O Creative Illustration, ele é um livro legal, mas eu acho ele um pouquinho enfadonho de estudar, sabe? Tenta dividir ele em blocos menores e copia os exemplos do livro. Mas um dos macetes de estudar livro é tentar não estudar o livro todo de uma vez só e aí parar para fazer os exercícios. Vai fazendo os exercícios recomendados ao longo do livro. Vai lendo o livro aos poucos. Ler um livro, entender um livro é uma coisa que dá trabalho. Então tenta não fazer de uma vez só, certo? Vai fazendo em porções pequenas, porções palatáveis, que vai ajudar bastante. E boa sorte no Enem. Sula e Tars, tudo bem? A Fanny me disse que Tars é o robô do Interstellar. Muito bom. Eu não sabia também. Participar de concursos é importante para portfólio barra currículo? E ainda vale a pena usar o ArtStation? Sinto um receio de usar pela problemática dele com o IA. Mas muita gente ainda usa, principalmente os bem-sucedidos. Exato. Assim, ó, se você me perguntar qual que eu prefiro o cara.app. Mas tem muita gente muito boa no ArtStation e as pessoas ainda procuram uns aos outros no ArtStation. O lance de treinar IA, o grande problema é que tá na internet. Tá na internet, entendeu? Eu não sei se tem muito como evitar que se treine IA com a sua arte no momento. O que você vai fazer é que você vai usar Glaze. Você vai usar Glaze e você vai usar aquela ferramenta de envenenar, que é a outra, Nightshade. É isso. Não posta nada na internet sem Glaze e sem Nightshade. Só isso.
Eu recomendo manter o ArtStation por causa desse motivo, mas se for para eu escolher, eu prefiro o Cara, sabe. Eu tenho atualizado mais o meu Cara do que meu ArtStation. Sobre participar de concurso, tem alguns concursos que valem a pena, tem alguns concursos que davam visibilidade. Não sei como é que tá hoje em dia. Faz tempo que eu não vejo um concurso grande e relevante. Tem esses concursos para ganhar tablet, a Wacom de vez em quando faz concurso, a XP-Pen de vez em quando faz concurso. A Imagine FX, que é uma revista, também acabou de fazer um concurso. Mas não sei como é que tá os resultados para os participantes. Eu não sei se necessariamente participar de concurso é o melhor, mas participar de desafios, participar desse tipo de atividade ajuda a construir portfólio, sim. Um dos lugares, tá na hora de fazer propaganda do Marco, um dos lugares que tem tido uns desafios muito legais para fazer portfólio é a comunidade de membros do Marco Álvares. Sabe, eles têm feito um desafio por mês e são desafios bem interessantes para você construir portfólio. Então não precisa necessariamente ser um concurso, pode ser um desafio desse jeito. Que você passa um ano na comunidade dessa produzindo, você termina com um portfólio muito bom do outro lado, sabe? Então pode ser uma solução dessa, mas não sei como é que estão os concursos abertos. Mas eu sempre usei concurso para produzir peça de portfólio, sabe? Eu consegui trabalho com peça feita para concurso. Então é uma coisa que para mim faz muito sentido. Só não sei como é que andam os concursos hoje em dia, sabe? Hum, Sula, serve para colorir quadrinhos o Gradient Map? Sim! Sim! Eu não vou falar especificamente sobre como que ele serve para colorir quadrinhos, mas eu vou recomendar o perfil do Maiolo. Peraí. Aham. Olha só, tem dois coloristas de quadrinho que eu sigo, que eu sou pirada no trabalho deles. O Maiolo, que é esse aqui que tá na tela, tá? E a Chris Peters. São dois coloristas de quadrinhos muito foda, que tem um trabalho muito bom. E eles usam esse tipo de ferramenta com frequência. Eles usam tudo que tenha, eles usam tudo à disposição. Eles não têm medo nenhum de usar a ferramenta deles. Então, super recomendo vocês darem uma olhada, certo? Chris Peters, se eu não me engano, a página dela é Colorist Diaries. Deixa eu pegar o link, peraí. Ah, não, ela trocou. Tá aqui. Esse aqui é o perfil dela. Esse aqui é o perfil dela. Agora falar do microfone. Hum. Peraí. Esse aqui, ó. Pronto. Nós. Que ela tem um trabalho de Ah, colorista muito bom também. O que mais? Sula, eu consigo dar forma e volume no cabelo, mas no final o cabelo acaba ficando meio rígido, sem movimento. Sabe como corrigir isso? Sei. É... Olha só. Isso provavelmente é desenho, tá? Quando a gente tá. Quando uma característica do desenho que a gente discute muito em gesto, chamado flow, fluxo, né? O flow é extremo. Sai o Windows Security, não te perguntei nada. O flow é muito importante. O fluxo, essa coisa do desenho ser fluido, ela é muito importante para coisas que nem cabelo. Quando você entende que não é só o corpo que tem fluxo, não é só o corpo que tem fluidez, é o desenho como um todo. Fluidez é uma característica do desenho bidimensional, das formas que você coloca no papel. Aí você começa a entender que o seu desenho, cada pincelada que você faz, cada forma, cada shape que você esculpe, tem que estar contribuindo para a fluidez do desenho. Então é um problema inicialmente de desenho, mas à medida que você vai fazendo a pintura, você não pode deixar de você não pode deixar de continuar esculpindo essa fluidez, senão o desenho endurece. É, Lembra, cada vez que você esculpe um shape, cada vez que você puxa um shape da sombra, cada vez que você adiciona informação no cabelo, você tem que se perguntar se você está contribuindo ou se você está engessando a fluidez do desenho. Certo? Lembra que isso tudo tem que contribuir no final.
Existe algumas características, existe algumas técnicas para isso. Muita gente gosta de fazer cabelo com pincelada mais solta, em vez de fazer de um jeito mais engessado, um jeito mais, vetorial, sabe, exatamente por causa disso. Você consegue manter muito do movimento, muito desse fluxo, né, muito dessa fluidez, usando uma pincelada só. Então, se você consegue resolver o cabelo numa pincelada só, você consegue. E aí, depois você pinta essa pincelada, faz um degradê, bota um brilho, mas você consegue manter essa sensação de movimento. E o cabelo fica muito mais fluido, certo? Então, é um problema de desenho que transmite também para um problema de pintura. Tem que tomar cuidado para que todas as formas que você está colocando estejam ajudando com o senso de fluidez, ao invés de endurecendo o desenho. Hum. Ai, o gatinho apareceu na câmera. E aí, onde é que ele tá? Não sei. Tá. Não dispersa, Sula. Sula, como faz para salvar brushes na nuvem do Clip Studio? Não tenho ideia! Ê, eu não uso a cloud do Clip Studio. Eu devia usar, tá? Mas eu sou uma pessoa antiga. Me chamaram de velha no Twitter e eu tô rindo disso até agora. Falaram que eu sou uma velha muito legal. Então é isso, eu sou velha oficialmente. É, mas eu Ó, como, eu como velha, eu uso Dropbox. Então eu salvo as coisas no Dropbox, tanto que o meu link para compartilhar as coisas com vocês é no Dropbox. Então eu jogo meus pincéis por lá. Ah, a vantagem de usar o Dropbox é que eu pago uma cloud só. Eu peguei um serviço, escolhi ele e eu uso ele para fazer os trem. Então dá para fazer tudo por uma cloud só, não preciso pagar pela cloud do Clip Studio, não preciso lidar com limitação do Clip Studio, mas eu sei que facilita pra caramba se você usa no PC e usa no iPad, por exemplo, trocar esses assets pela cloud. Então eu vou ficar devendo, eu realmente não sei usar a cloud do Clip Studio, mas posso dar uma olhada, mas não conte comigo com isso. Vai dar uma olhada no tutorial em outro canto que eu tenho certeza que tem gente explicando. eu não tenho certeza sobre brush criado, mas se você baixou da loja do CSP, ele fica salvo na sua conta. É só Aí você pode logar. baixar em qualquer lugar que você Isso. logar, Sula, Oi. esse é um call-out. Ah, meu Deus. Cadê a Sailor Moon? Cadê a Sailor Moon? Ah, meu Deus, eu esqueci da Sailor Moon já. Ela está guardada. A gente vai mexer nela. A gente vai terminar a Sailor Moon esse ano ainda. Eu estou afogada de trabalho até o nariz. Então, deixa eu sobreviver isso, entregar a imagem do Apoia-se de março, que a gente mexe com a Sailor Moon. Bora. Call out, achei massa. Ó, a Sailor Moon está no coração de cada um. É isso. Está nos amigos que fizemos no caminho. É isso. Sula, como lidar com o perfeccionismo? Eu sou iniciante do desenho e minhas obras acabam tendo bastante horas de duração, mesmo sendo traço simples. Uhum. Olha só, eu tô tendo um problema com uma mentorada que é exatamente o oposto. Ela não consegue gastar tempo suficiente nas peças. Ela corre com tudo e ela nunca finaliza nada. Se você está trabalhando com ilustração, uma das coisas que eu quero que vocês levem no coraçãozinho de vocês é que não precisa ficar pronto rápido. Deixa a peça levar o tempo que ela precisa. Não precisa ficar pronto rápido. Às vezes a gente pega e a gente vê uma splash. E aí você vê o vídeo da splash ficando pronto em 1 hora. E 1 hora é um vídeo grandão para você assistir. Parece que foi um tempão, né? Quanto tempo você acha que uma splash leva para ser feita? Aí a pessoa fala assim, 1 semana. Vamos lá. Se a gente faz 40 horas de trabalho, que normalmente não é o que a gente consegue produzir em arte, uma splash leva 1 mês para ficar pronta. Ela leva de 160 a 180 horas. Se você leva um esquema de trabalho um pouco mais humano, se você está fazendo 30 horas por semana, que é mais próximo do que eu trabalho, você leva 2 meses numa splash. 2 meses trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana. Então, quando vocês falam assim, mas Sula, eu levei 3 dias nessa peça, isso é muito tempo. Não é, não. Eu espero que vocês entendam que não. Vocês estão começando, vocês não estão engateando ainda. Então não se preocupa com a peça levar tempo. O problema não é a peça levar tempo. O problema é a peça ficar ruim.
Deixa a peça levar o tempo que ela precisa, certo? Vai fazer a peça polida, vai fazer a peça ficar boa. O grande problema é você correr com a peça, você entregar um negócio que não tá polido, que não tá finalizado, porque você não tem saco de finalizar. É um problema maior do que você tá levando tempo com a peça. Certo? É isso. Ai, alguém falou, viu? Por isso não termino, aí não fica ruim. Não, mas Tomava aí, por vocês. aí é outro papo, né? Aí é outra coisa. Tem que terminar também. Tem um momento, quando a gente está fazendo trabalho de cliente, o tempo para terminar é o prazo de entrega, tá? Então, terminou o prazo, entrega o que você tem. Espero que seja o melhor que você conseguiu fazer. Se não, tá entregue. Acabou o prazo, você vai entregar a ilustração. Mas precisa se dar um prazo para você entregar as peças também, galera, porque senão vocês não vão terminar nunca e vocês não vão ter portfólio. Tenha um portfólio, finalize as coisas. Deixa levar o tempo que precisa, mas finaliza os trem. É isso. TLDR. Sula, para aprender a desenhar máquinas, tem que entender como elas funcionam? Olha, eu já vi gente que engambela muito. Eu já vi gente que inventa muito. Mas o desenho fica mais rico se você entender do que você estiver desenhando. Então, precisa? Não. Vai facilitar? Vai. Eu estudaria pelo menos um básico de como um motor funciona, que vai te dar muita ideia de como desenhar as coisas. Entende como funciona um pistão. Entende como funciona um carburador. Que vai te dar umas ideias massa de como fazer essas coisas funcionarem. O seu desenho vai ficar mais rico. Mas precisar, não precisa. A gente tem muito concept de Android, muito concept de robô, que é anatomia vagamente disfarçada. E funciona também, dá uns concepts bem massa. Sula, voz da Indonésia de novo, cara. Vale a pena comprar uma mesa digitalizadora e ir pro digital? Desenho no tradicional faz um tempinho. Depende, você quer fazer digital? Se você quiser, vale a pena. Eu não tenho como tomar essa decisão por você. Não é uma decisão que eu posso tomar, sabe? Não é uma decisão que os outros podem tomar por você. Assim, ó. Existe muito a se aprender com o tradicional. Então, muito do que você aprendeu no tradicional vai traduzir para o digital. Mas tem muita coisa que é exclusiva do digital. E então, quando você passar para o digital, você vai sentir essas dores da adaptação. O digital é um método que, no final, ele é assim, ó, comparado com a pessoa que comprou as tintas a óleo, o digital é o meio mais barato de você começar a pintar. Então você faz um investimento numa tablet, você faz um investimento num PC, e isso vai te levar muito longe, sabe? Você não precisa de muito mais do que isso. Quando você está trabalhando no tradicional, o material de arte é caro, é um pouco burocrático também. Mas não quero desincentivar fazendo tradicional também. Então, depende, o que você quer fazer? Qual é o que te atrai? Tá interessado no digital? Investe, vem que vale muito a pena. Digital é um meio muito poderoso de trabalhar. Ele é libertador, ele é muito bom, sabe? Então, tá curioso? Só vem. Vambora. Mas se aquela coisa, tô na dúvida, não sei se eu quero investir, prefiro gastar a grana com material tradicional, então fica no tradicional, investe e vai fundo também, sabe? Não fica em cima do muro. Eu acho que a dica é essa. Quanto mais tempo você ficar em cima do muro, é mais tempo que você tá perdendo de coisas que você podia aprender. Escolhe um dos dois lados e se joga. Vambora. Sula. Ai, deusa Sula. Boa noite. Sou Boa nova noite. aqui. Eu tenho estudado anos e anos retratos de natureza morta. Para Uhum. fundamentos mesmo. Acabei que peguei uma insegurança ao criar. Você teria alguma dica para conseguir praticar a criatividade? Olha, isso tem sido muito dos temas das mentorias nas últimas semanas. Tem sido divertido. Eu tenho algumas dicas sim, mas o resumão delas todos é vai desenhar. Olha só, eu já vi algumas críticas do pessoal falando que vai desenhar não é uma boa dica. O grande problema, o grande diferencial é o seguinte:
agora você tem uma percepção muito grande, você desenvolveu muito a sua habilidade de cópia. Então, você fazendo os estudos de retrato, você fazendo os estudos de pintura de observação, você conseguiu desenvolver uma finesse que deixa essa habilidade na frente da habilidade de criação. Então, a sensação que você dá, a sensação que você tem, é que você não consegue criar. Mas, na verdade, tudo que está acontecendo é que você está desacostumada a criar. Então, você precisa começar a encher sketchbook de coisas divertidas, de coisas bobas, coisas da sua cabeça, o quanto antes para você começar a alinhar essas habilidades de novo. Faz sentido isso? Tem algum exercício de criatividade, tem alguns exercícios que são interessantes. Um deles, por exemplo, que eu tenho passado muito pro pessoal da mentoria é o seguinte, ó, pega 2 palavras não relacionadas. E dessas 2 palavras, tenta desenvolver esses conceitos. Não precisa ficar bom, não precisa ficar divertido, precisa ser feito. Você precisa começar o processo de pensar nessa criação. Essa que é a parte mais importante desse exercício. Então, o exemplo que eu sempre dou na mentoria é peça de xadrez e fruta. Sabe? Como que você combina essas 2 coisas? Faz 5 personagens pra gente. Agora pega outras 2 palavras não relacionadas. Cavalo e algodão. E vai fundo. Divirta-se, sabe? Começa bota isso num gerador de palavras. Pega as palavras que o gerador te passou, o gerador de lero-lero qualquer, e começa a trabalhar nesses conceitos. Não tira a obrigação de ficar bom. Só vai desenhar, vai criar. Joga as ideias no papel sem passar pelo filtro. Aprende a fazer esse processo. Aprende esse processo de desligar o filtro de que eu preciso fazer um desenho bonito, eu preciso fazer um desenho para postar em mídia social. Porque isso é grande parte da trava que a gente tem. O processo de criação é um processo bagunçado e muitas vezes feio. E a gente fica se prendendo com tipo, preciso postar alguma coisa em mídia social, preciso sair um desenho bonito daqui. Ou você faz um desenho bonito ou você faz criação. São coisas incompatíveis. Então aprende a desligar esse filtro o mais rápido possível, que você vai chegar num resultado mais legal. Que você vai conseguir começar a treinar essa parte da criação. Certo? Então bora desenhar. Pega uns sketchbook e bora encher de bobagem. Tá desenhando a Rocara, Su? Sim, tô tentando, pelo menos. Faz muito tempo que eu não desenho a Rocara, eu não lembro se eu tô fazendo os detalhes dela certinho. Sula, sobre perspectiva. Lembro de ter visto em algum lugar que nem sempre a linha do horizonte coincide com a câmera da cena que estou criando. Mas depois de algum tempo pensando sobre isso, parece não fazer sentido a câmera e a linha do horizonte serem diferentes. Em quais casos isso acontece? Olha só, a questão não é que a linha do horizonte e a câmera são diferentes. É que a linha do horizonte pode não estar na câmera. Você tem como ter um desenho, olha só. Vamos supor. Peraí. Peraí que eu preciso das minhas muletas para desenhar isso aqui, peraí. Nós. Vamos supor que você tem uma linha do horizonte, né? E nessa linha do horizonte tem os pontos de fuga e a gente tem um cubo aqui, ó. A gente tá com o nosso cubinho desenhadinho aqui, todo torto, tadinho. Não é nem um cubo, é uma caixa. É uma caixa da Amazon depois que ela foi entregue e ela tá meio disforme. O que acontece? Se isso aqui é o seu plano da imagem, se isso aqui é o seu plano da câmera, a linha do horizonte está aparecendo. No entanto, se sua linha da câmera for essa aqui, ó, a linha do horizonte não está aparecendo. A linha do horizonte está fora do plano da câmera. Tá? Isso não significa que ela não exista, só significa que ela não está associada. O grande lance da linha do horizonte é que linha do horizonte só tem uma. Essa é a parte importante da linha do horizonte. Linha do horizonte só tem uma. O plano onde o céu e o chão se encostam no infinito chama-se linha do horizonte, e linha do horizonte só tem uma. Isso é importante para você conseguir construir o seu plano do chão. Entendendo esses 2 conceitos é de boa, sabe? Mas o lance da linha do horizonte mesmo é que ela não necessariamente é relacionada com a câmera, tá? A gente tem como ter uma cena em que a linha do horizonte está fora da câmera. Nem é tão difícil de imaginar isso. Literalmente, você está aqui, você olha para o seu pé, a linha do horizonte já está fora do seu campo de visão.
Você olhou para cima, a linha do horizonte ficou fora do seu campo de visão. É a mesma coisa, se a gente desenhar uma caixinha aqui em cima, ó, e aqui está o nosso plano da câmera, a linha do horizonte está fora do plano de visão, sacou? Então é mais ou menos isso. O importante da linha do horizonte é que só tem uma, as coisas que elas convergem para a linha do horizonte sempre vai convergir para a linha do horizonte, só tem uma, e ela pode ou não estar no plano da câmera, certo? Espero que tenha respondido, espero que a pergunta tenha sido essa. Sula, boa noite. Boa noite. Sula que mora nos nossos corações, ok? Muito fofo. Oh, obrigado. Sobre portfólio. Eu, às vezes, faço um desenho e depois de uma semana, mais ou menos, não gosto tanto e vejo vários erros. Já vi o Marco falando que pode fazer paint over, mas eu gosto de gravar os processos e postar no YouTube. Uhum. E fico com medo de ficar muito diferente, parecer que não é meu ou outra coisa. O que eu faço? Desencana. Posta o processo e depois fala que foi revisado e acabou. Grande chance que ninguém vai lá inspecionar e ver o que você mudou na peça. Eu costumo editar peça de portfólio o tempo todo. Se você olhar as versões da mídia social e as versões que estão no portfólio, as versões de portfólio estão todas editadas. Nunca deu problema, nunca ninguém comentou nada. Então eu não neuraria com isso. Eu só faria as edições, deixaria o melhor possível no portfólio e o vídeo de processo é um bônus. A grande importância do vídeo de processo realmente é o grande parte do processo. As ediçõezinhas no final costumam ser um processo menor. Exceto que você vai fazer uma mudança muito profunda na imagem. Vou repintar o personagem. Grava o processo de novo. Não tem problema nenhum. Bota a parte 2, saca? E posta o processo e vamos fundo. Mas não precisa neurar muito com isso não, viu? Eu ia dizer, Sula, você tá dando combustível pros haters aí. O que eu fiz? Falando que você edita suas coisas do portfólio. Entregando os macetes, né? Mas é isso, galera. Uhum. Fiz a live com a intenção de ser honesta. Estamos sendo honestos, é isso. Aí vai lá, o haters, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela editou aqui. Tá usando IA, Sula? Tá usando IA? Não estou. Eu tenho o processo todo gravado. Sula, eu acho que demoro muito tempo para fazer um desenho. Enquanto eu termino, estou muito cansada para fazer outro. Sim. E estou pensando em trabalhar com jogos. Isso vai me atrapalhar? Vai. Assim, ó. Eu fiz a comparação mais cedo de arte com fazer exercício. Uma das coisas que você ganha à medida que você vai fazendo exercício é estamina. Você ganha fôlego. Você consegue fazer mais por mais tempo. E uma das coisas que você precisa ganhar quando você quer trabalhar com arte é essa estamina. É o saco de ficar com horas bunda cadeira até a peça ficar pronta. O que eu recomendo, o que eu faço normalmente, eu também não tenho tanta estamina assim para terminar uma peça atrás da outra. Eu termino uma peça e eu preciso de um tempo de recarga. O que eu faço é que eu intercalo essas peças com estudo. Então, eu continuo com o hábito de desenhar, mas eu posso descansar a parte criativa do cérebro de tomar decisões. Essa parte em que eu preciso criar uma ilustração é essa parte que me cansa. Então eu continuo com a prática do desenho, eu continuo com a prática da habilidade de pintar, sem neurar muito, sem me estressar muito. Faz sentido? O que eu recomendo é isso. Quando você tiver nesse cooldown, quando você tiver nessa parte de descanso entre uma peça e outra, faz uns estudos. Não deixa o hábito de desenhar, não deixa o ato de desenhar ficar muito para trás. Só isso. Que com o tempo a estamina vem e você vai conseguir fazer isso por mais tempo, sabe? Tãozinho frio. Yay! Tem algum vizinho meu fazendo uma janta muito cheirosa e eu tô sofrendo pra cacete. Hashtag sofrendo. Foda. Sula, o que você acha do Procreate? E você recomenda o Clip Studio para iPad? Olha só, eu acho o Procreate muito bom. Procreate é um programinha muito poderoso. Ele é bem legal. No entanto, eu, Sula, não consegui me adaptar em trabalhar com tablet. Eu gosto. Vamos lá, vai ser live das frases fora de contexto. Gosto de coisas grandes.
Então, o que acontece? Eu não ri, Lau. Eu Foi não pro caralho. consegui eu não consegui me adaptar com a tela do iPad, eu achei ela pequena. Mesmo tendo o iPad grande, eu achei a tela pequena. Eu acho que o Procreate trabalha muito bem com essa parte da interface. A interface de touch do Procreate é genial, ela trabalha super bem, mas eu não consegui me adaptar com trabalhar com a tela desse tamanho. A minha Cintiq aqui é de 24 polegadas e eu acho ela o tamanho ideal, sabe? Não é muito grande, não é muito pequena, funciona bem, sabe? O, o Clip Studio no portátil também funcionou super bem. Eu acho que o mais impressionante do Clip Studio é que o programa está completinho no iPad, sabe? Então, se você quer um programa que tenha todos os recursos igual ao do desktop, é o Clip Studio com certeza absoluta, ele funciona super bem. Mas, dito isso, eu não consegui me adaptar com telas pequenas. Então, eu não consigo trabalhar nesses aparelhos portáteis. Só que muita gente consegue. Isso é uma limitação minha, tá? Então, não leve essa minha limitação em consideração quando você estiver fazendo sua decisão. Se você tiver um iPad, eu recomendo, honestamente, ter os dois. O Procreate é uma vez só, o Clip Studio é uma assinatura, mas ela é bem pagável, se eu não me engano, ela é R$ 100 por ano. Não é um escândalo de caro. E são dois programas que vale muito a pena ter rodando no iPad, sabe? Cliparam a gente. Eu tô falando, essa é a live das coisas fora de contexto. É isso, eu vou viver com as consequências. É sobre. Sula. Boa noite, mestra dos magos e voz do horizonte. Ô, louco. Sula, quantos anos se passaram até você se sentir confiante o suficiente para criar um portfólio e procurar trabalho? É sobre isso. Então, eu não sei se eu sou confiante até hoje. O meu marido vive me zoando das minhas crises. De que, ai meu Deus, será que eu sou um artista? Eu trabalho com isso há 20 anos e eu tenho crise de que sou um artista até hoje. Então eu não sei quanto confiante eu sou. Lembra do GIF do portfólio. Segura o GIF do portfólio no seu coração. A gente tem que fazer cara, poker face, enquanto a gente apresenta um portfólio que a gente acha que tá um lixo, mas a gente tem que vender aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Então, é aquele gif do bolo desmontando e você empurrando as velas para cima e fingindo que está tudo 100% sob controle. Eu sou a melhor pessoa para o seu trabalho. Saca? E aí você vai montar seu portfólio e você vai começar a procurar trabalho. Assim que você achar, decidiu trabalhar com isso, vai atrás de procurar trabalho. Vai atrás de montar portfólio. Não enrola. Não tem um momento certo para montar portfólio. Portfólio você atualiza. Portfólio não é definitivo. Portfólio é sempre um trabalho em progresso. Lembra disso. Então você vai fazendo portfólio, você vai atualizando ele, você vai tentando os trabalhos. E assim que você tiver portfólio novo, você tenta os trabalhos que você tentou antes e não conseguiu. Porque é assim que a gente consegue os trabalhos que a gente quer. Certo? Bora montar portfólio. Sem medo. Os 2 centavos. Que a gente Ah, sempre acha que a gente não tá pronto, mas não é a gente que tem que achar, é o cliente. é o E é cliente, isso. exato. A gente tem que passar no crivo do cliente, não no nosso. Não no Já nosso. A era. gente é exigente pra cacete. Tem um ditado que eu vi uma vez no embalagem de absorvente, cara, e eu achei muito profundo. Que é, tá com medo? Vai com medo mesmo. E vambora. Uhum. Sula, como não errar as proporções do rosto? Eu sempre erro a distância da orelha e do olho. E depois eu tenho que refazer tudo. Sim. Olha só, eu sou péssima nessa coisa de desenhar direto. Eu tô começando a desenhar direto na caneta agora. E resultados interessantes, mas muita coisa questionável. O que você vai fazer no início é que você vai consertar. Você vai fazer o desenho, viu que tá torto? Volta lá e conserta. Pronto. Não existe obrigação nenhuma de desenhar certo a primeira vez. Com o tempo que você for ficando mais exigente, passa a desenhar na caneta também. E aí você vai sentir mais a pressão de medir as coisas antes de colocar a linha no papel. E aí a sua sensação de proporção vai melhorar. Mas nesse início, nesse momento, conserta. Não tenha medo de consertar.
Essa foi uma das principais dicas que o Chris Oatley me deu quando eu estava começando. E eu falava que eu desenhava tudo muito torto e não ficava bom. E o Chris Oatley falou: "Você vê que tá torto?" Eu falo: "Sim." Então vai lá e conserta. O que importa é o resultado final. Então conserta. Nesse momento, conserta. Com o tempo a gente vai praticando para errar menos. Mas nesse momento, a solução, conserta. O que mais? Sula, Sula, Oi. e quando as influências realmente mudam? E os estudos de grandes mestres ajudam se a influência é diferente do estilo deles? Sim. Sim. Olha só. Os estudos dos grandes mestres, eles vão te ensinar muito da disciplina da pintura. Como que você controla uma borda? Como que você lida com temperatura? Como que você planeja uma imagem? Como que você executa uma imagem complexa? Ele ajuda com as partes técnicas da imagem. Os grandes mestres, eles são muito técnicos. Eles são muito disciplinados nessa parte. Então, mesmo que você não vá trabalhar naquele estilo, mesmo que a sua intenção não seja pintar daquele jeito, quando você está trabalhando, quando você está aprendendo a parte técnica, essa parte técnica vai se aplicar a qualquer estilo que você quiser depois. Pensa que construir uma imagem é sempre um quebra-cabeça. Quando você está fazendo um estudo dos mestres, o que você está fazendo é aprendendo a montar esse quebra-cabeça, aprendendo a escolher as peças, aprendendo a botar as peças no lugar e efetivamente montar o quebra-cabeça. Agora que você aprendeu como é que você monta o quebra-cabeça, agora você pode lidar com outros quebra-cabeças, com outras, e aí você pode escolher as peças que você quer. Faz sentido essa metáfora? Uma das coisas muito interessantes está sendo para mim estudar arte tradicional, estudar pintura a óleo, está sendo o lance de que a primeira coisa que você faz quando você vai fazer a pintura a óleo é escolher a paleta. E quando a gente está trabalhando no digital, a gente sempre tem todas as cores na paleta. E isso acaba sendo um empecilho. Você não sabe o quanto que é benéfico você ter uma paleta limitada, ter uma paleta pré-escolhida. Resolve muita coisa. Que verde que eu uso, que amarelo que eu uso, por que isso aqui não tá harmônico? Não tá harmônico porque você tá usando todos os verdes ao mesmo tempo. Se você tivesse usando um verde em vez de todos os 16, ia ficar muito mais harmônico. Então, fazer estudo dos mestres vai te mostrar esse tipo de coisa, esse tipo de disciplina, que vem muito antes do digital. Vai te mostrar esse tipo de técnica, sacou? Então, eu super recomendo o estudo dos mestres para qualquer pessoa que queira fazer qualquer tipo de pintura, tá? Eles são ótimos em composição também. E depois a gente pega esse conhecimento e aplica para o que a gente quiser. Uma vez que você consegue fazer um estilo, você consegue fazer outros. Eu, inclusive, já comentei aqui mais uma vez, vou comentar de novo. Eu muitas vezes não penso muito na coisa do estilo, eu penso em direção de arte. E vou mostrar para vocês um exemplo. Se você é um animador, e vamos dizer que você estava trabalhando no The Owl House, né? E aí o Owl House terminou, e agora você tem que trabalhar no Invincible. São dois desenhos com direção de arte completamente diferente. O que você vai fazer? Só sei desenhar no estilo do The Owl House? Não, sabe? Se você é um animador, você tem que aprender a se adaptar. Então, para de pensar nisso como estilo, começa a pensar como direção de arte. Pega a direção de arte de projetos diferentes e adapta. Você vai conseguir resultados diferentes. Então, não se prende muito nessa coisa do tipo, eu faço um estilo só. Eu faço essa direção de arte, mas sei trabalhar com outras. Parece para mim uma posição mais saudável. Faz sentido isso? Enfim, opiniões polêmicas aí. Sula, sempre desenhei sem as limitações dos quadrinhos, e agora que quero produzir uma história, sinto um certo bloqueio por estar desenhando em quadros. Sabe como me ajudar? Sim, pega um livro chamado Desvendando Quadrinhos, do Scott McCloud. Uma das dificuldades que você está tendo é que quando você está pensando num quadrinho, quando você pensa numa ilustração, a gente pensa na composição da ilustração, né? Quando você está trabalhando com um quadrinho, você está fazendo a composição da página. Essa composição inclui elementos que você nunca pensou antes, como, por exemplo, a ordem de leitura dos balões. Aonde os balões vão e em qual ordem eles são para ser lidos. Como que você organiza a página para você ler o que está acontecendo, ler o balão, ler a próxima coisa que está acontecendo, ler o próximo balão.
Então, resolver o problema de composição de quadrinhos é diferente do que resolver um problema de ilustração. Você não tem esse conhecimento ainda. Desvendando o quadrinho do Scott McCloud explica muito bem essa coisa de como o quadrinho funciona. Vai ajudar demais a desatar esse nó. Então vai atrás desse livro, que ele é muito bom. Sula, minha dúvida é sobre a espiral de fundamentos. Uhum. É um progresso linear e devo assumir que tudo que eu aprendi sozinha até hoje está errado, jogar tudo no limbo do esquecimento para começar do zero, como se não estivesse saindo boneco palito de novo, ou funciona mais como um ajuste paralelo que aprimora e corrige as ideias que já tenho sobre saber desenhar enquanto eu caminho? O que você indicaria para potencializar meu progresso? Cansei de ser iniciante premium. Iniciante Premium, eu adorei. Olha só, eu acredito, tá? Da forma como eu entendo o progresso do aluno, eu acredito que é muito mais a segunda opção. Aprender a desenhar é como aprender um idioma novo. Quando você aprende uma palavra, quando você aprende o que uma palavra significa, você não precisa jogar isso fora, mesmo que você esteja usando ela numa frase que você nunca usou antes. Então, o que está acontecendo quando você estuda fundamento é que você está estudando as regras de estrutura da linguagem. Sintaxe, meu Deus, esqueci o nome desse trem em português, mas você tá estudando a estrutura da frase, sacou? Então, agora que você sabe o que é um advérbio, o que é um verbo, o que é um pronome, o que é essa coisa toda, você tem mais controle de como que você constrói a sua frase. A mesma coisa se aplica no desenho. Que você sabe desenhar, você já sabe desenhar. Você só vai estruturar para usar melhor as palavras que você já sabe usar. É por isso que a gente fala que é uma espiral e não uma linha reta. Se fosse uma linha reta, indica que tem um início e um fim. A gente fala que é uma espiral porque a gente começa a estudar e a gente nunca termina. É infinitamente complexo. A gente sempre tem alguma coisa a acrescentar. Mas não precisa se preocupar que não é uma questão de desaprender. Talvez você tenha que lidar com alguns vícios. Tem algumas coisas que a gente fez e que parecem que dão certo, que são uma forma não certa, elas são uma forma errada de fazer a solução. E esses vícios talvez você precise perder, mas não significa que tudo que você aprendeu precisa ser jogado fora. É só alguns vícios, só alguns macetes, sabe? E você vai encarar todos esses problemas a partir do momento que você encarar os fundamentos que todo mundo ignora, tipo perspectiva. Então, não tenha medo de estudar os fundamentos. E encara a teoria mesmo, sabe? Vai ler sobre perspectiva, vai ler os livros sobre pintura, vai ler o Alla Prima, vai ler o Color and Light do James Gurney, vai ler o How to Draw, sabe? Vai ler o Framed Ink. São todos livros muito bons em questões de fundamento. Vai atrás da teoria de verdade. Aplica a teoria, que é isso que vai fazer você ir pra frente. Eu tava tropeçando de novo com o conceito de prática deliberada. E eu lembrei o tanto que isso foi importante para mim quando eu estava começando, tá? Prática deliberada é você estar praticando deliberadamente. Eu vou fazer coisas que eu nunca fiz antes. Eu vou fazer coisas que são fora da minha zona de conforto. Eu vou fazer coisas que eu sei que eu preciso melhorar em. Nunca desenhei com grid? Vou desenhar com grid. Nunca fiz estudo de filme? Vou fazer estudo de filme. Nunca fiz retrato tentando medir de olho o rosto da pessoa? É isso que eu vou fazer. E eu vou fazer isso várias vezes. Eu não vou desistir se o primeiro resultado ficar ruim. Eu não vou desistir se o primeiro desenho com grid ficar torto. Eu vou insistir até aquilo fazer sentido. Vou revisitar o material teórico até as coisas começarem a clicar. E isso é estudar de verdade. Uma das coisas interessantes que me passou na cabeça quando eu comecei a estudar arte foi que pela primeira vez eu estava estudando algo a sério. No ensino médio, né, a gente tem muito essa coisa de estudar para passar na prova. Então você estuda, decora, faz a prova e esquece. E quando você está estudando arte, quando você realmente quer dominar isso aqui, esse ciclo de estuda, decora e esquece não se aplica mais. Agora você está tentando entender de verdade o que está acontecendo. Você está tentando dominar um assunto. Você vai muito mais fundo do que você foi nessas matérias do ensino médio. Então essa é a responsabilidade que você tem quando você está estudando por conta. Você tem que entender que você está tentando dominar um assunto, não é entender mais ou menos. E nisso a prática deliberada, a espiral do fundamentos vai ajudar. Então,
Vai atrás da teoria, encara a teoria de frente, pratica, sai da sua zona de conforto, que vai dar resultado. Certo? Acabou. Acabou? Meu Deus, são 9h30 já? Ah, meu São. Deus. Tá. Eu fiz um esbocinho, eu tenho que voltar pro trabalho. É tipo isso. Exato. Vamos lá que eu vou sobreviver essa semana. Galerinha, eu não vou poder enrolar muito porque eu realmente estou preocupada com o trabalho. Espero que tenha sido útil. Espero que esse último não tenha sido muito puxado. Mas é realmente a forma como eu entendi isso, sabe? A gente quer dominar um assunto, a gente não quer decore e esquece e tá tudo bem. Dessa vez você tá tentando entender de verdade o que você tá fazendo. Então, bora desenhar. Certinho? Bora! Ei. Deixa eu ir lá que eu preciso trabalhar, galera. Beijão pra vocês. Boa noite! Boa noite! Até semana que vem. Apoia a gente no Apoia-se. Segue a gente nos Instagram da vida, nos YouTube. E a gente se vê semana que vem, galera. Beijão! Boa noite! Au!